Ficção ou profecia, quando o cinema antecipou a realidade. Você já teve aquela estranha sensação de estar vivendo uma cena que já viu antes, em um filme? E se eu te dissesse que vários filmes de ficção científica não só imaginaram o futuro, mas acertaram em cheio o que viria a acontecer décadas depois? Tablets, videoconferências, carros autônomos, assistentes de voz, inteligência artificial emocional. Tudo isso já estava nas telas do cinema muito antes de entrar nas nossas vidas. Coincidência? Ou será que o cinema é muito mais do que entretenimento? Neste vídeo, você vai descobrir como cineastas visionários anteciparam inovações tecnológicas, mudanças sociais e até ameaças reais com uma precisão que chega a assustar. De Stanley Kubrick a Spielberg, de Matrix a Black Mirror, prepare-se para mergulhar em histórias que ultrapassaram os limites da ficção e se tornaram parte do nosso cotidiano. E no final deste vídeo, uma reflexão poderosa. Será que os filmes de hoje estão prevendo o nosso amanhã? Então respira fundo e vem com a gente nessa jornada pelo tempo e pelas mentes geniais que previram o futuro com assustadora precisão. O cinema como janela do amanhã. O cinema sempre teve o poder de imaginar mundos alternativos. Mas em alguns casos, ele foi além, muito além. Ele previu. Enquanto a maioria das pessoas assistia a essas histórias como ficção, alguns visionários viram nelas um mapa do que viria pela frente. E não estamos falando de bolas de cristal, mas de roteiristas e diretores que, com um olhar afiado, traduziram tendências, avanços científicos e até dilemas éticos, muito antes de se tornarem parte da nossa realidade. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick nos mostrou assistentes de voz e telas sensíveis ao toque. Décadas antes de você falar com a Siri ou tocar no seu tablet. Em Minority Report, Steven Spielberg apresentou interfaces gestuais, carros autônomos e vigilância em tempo real. Tecnologias que hoje já existem ou estão em testes avançados. Já em De Volta para o Futuro 2, vimos óculos inteligentes, videoconferências, casas automatizadas e até skate voador. Parece familiar? Esses filmes não só previram tendências tecnológicas, como também levantaram questões profundas sobre ética, privacidade e a dependência humana da tecnologia. E o mais impressionante, muitos desses acertos vieram não de palpites aleatórios, mas de pesquisa, consultoria científica e uma leitura aguçada da realidade social e tecnológica. A pergunta que fica é: será que esses criadores estavam simplesmente inspirados? Ou será que a arte é mesmo capaz de antecipar o que está por vir? Uma Odisseia no Espaço, a visão de Kubrick. Em 1968, o mundo ainda dava seus primeiros passos na corrida espacial. Mas Stanley Kubrick foi além, muito além. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele nos transportou para um futuro onde a tecnologia não apenas auxiliava os humanos, ela os desafiava. Na nave Discovery One, conhecemos HAL 9000, um sistema de inteligência artificial com autonomia e personalidade. Décadas antes da Siri, Alexa ou qualquer assistente virtual, HAL já conversava, tomava decisões e até colocava vidas humanas em risco. O filme ainda apresentou dispositivos incrivelmente parecidos com os tablets modernos, videoconferências, televisões de tela plana e até banheiros com instruções de uso no espaço. Detalhe que só seria considerado pela NASA anos depois. Kubrick não fez mágica. Ele pesquisou, estudou com cientistas, engenheiros e futuristas. Sua missão era uma só: retratar um futuro possível com o máximo de verossimilhança. E ele conseguiu. Hoje, ao olharmos para trás, percebemos que 2001 não foi apenas uma obra-prima do cinema. Foi uma profecia audiovisual, um aviso elegante e inquietante sobre o que pode acontecer quando máquinas pensam e sentem por conta própria. Minority Report. O futuro aconteceu antes do previsto. Em 2002,
Steven Spielberg apresentou um mundo ambientado no longínquo ano de 2054. Mas muitas das tecnologias mostradas em Minority Report se tornaram reais bem antes do esperado. Tom Cruise interpretava John Anderton, um policial em um sistema onde crimes eram impedidos antes mesmo de acontecerem. Mas o que realmente impressionou foi a visão tecnológica do filme, resultado de um extenso trabalho com cientistas, engenheiros e futuristas. Lembra das interfaces gestuais? Anderton manipulava dados apenas com as mãos, deslizando telas invisíveis no ar. Parecia ficção, pois hoje temos o Leap Motion, óculos de realidade aumentada, sensores de movimento e até videogames como o Xbox Kinect que fazem exatamente isso. O reconhecimento facial também foi previsto com incrível exatidão. No filme, os olhos das pessoas eram escaneados nas ruas, lojas e sistemas de segurança. Hoje, desbloqueamos celulares com o rosto, cruzamos aeroportos com biometria e somos filmados por câmeras inteligentes em tempo real nas cidades. E os anúncios personalizados? Em Minority Report, outdoors chamavam cada indivíduo pelo nome com base em suas informações pessoais. Hoje, a publicidade digital nos persegue pela internet, oferecendo exatamente aquilo que pesquisamos segundos antes, graças aos algoritmos de rastreamento. Sem falar nos carros autônomos, que já circulam pelas ruas graças a empresas como Tesla e Waymo. E no próprio conceito central do filme, o policiamento preditivo. Embora ainda longe do que vemos na tela, já existem softwares que analisam dados para prever onde crimes podem acontecer, gerando debates éticos e sociais profundos, exatamente como Spielberg previu. Minority Report não foi só um suspense de ação. Foi um protótipo do nosso presente. E mostrou que o futuro muitas vezes não espera 50 anos. Ele chega em menos de 10. De volta para o futuro Sugoi. O amanhã chegou e quase não percebemos. Quando Marty McFly viajou para o futuro em De Volta para o Futuro Segundo, ele aterrissou no ano de 2015. Na época tudo parecia uma brincadeira exagerada. Mas olhando em retrospecto, o que parecia fantasia virou realidade, e com uma precisão impressionante. Vamos começar pelo mais famoso, o hoverboard. O skate voador marcou gerações, e embora ainda não tenhamos modelos que flutuem livremente nas ruas, empresas como Lexus e Hendo já criaram versões funcionais usando campos magnéticos e supercondutores. Sim, o brinquedo virou protótipo real. E os óculos inteligentes? No filme, os filhos de Marty usavam dispositivos para chamadas, ver dados e assistir TV. Hoje, temos Google Glass, Ray-Ban Smart Glasses, Apple Vision Pro. A tecnologia vestível está cada vez mais integrada à vida cotidiana. Videoconferência? Em 1989, parecia coisa de ficção total. Mas hoje, Zoom, Teams e FaceTime dominam o mundo corporativo e pessoal. A cena em que Marty é demitido por videochamada se tornou real, especialmente após a pandemia. E os detalhes não param por aí. No filme, casas respondiam a comandos de voz e tinham controle automatizado. Hoje, pedimos para a Alexa apagar as luzes, ligar o ar-condicionado e até fazer compras por nós. As casas inteligentes, antes uma piada futurista, estão se tornando padrão. Até a biometria apareceu discretamente no roteiro. Portas se abriam com impressões digitais. Hoje, celulares, cofres e fechaduras digitais usam o mesmo princípio. Nem tudo se concretizou. Ainda não temos carros voadores em massa. Mas a quantidade de acertos tecnológicos desse clássico é surpreendente. Mais do que prever o futuro, De Volta para o Futuro Segundo nos mostrou que a linha entre ficção e realidade pode ser muito mais tênue do que imaginamos. Ela, quando a inteligência artificial entra no coração humano. Em um futuro próximo, um homem solitário se apaixona por uma inteligência artificial. Essa é a premissa de Ela, dirigido por Spike Jonze, um filme delicado, profundo e talvez profético demais. Quando Ela foi lançado em 2013, o conceito de um relacionamento emocional com um sistema operacional parecia distante.
Mas em pouco mais de uma década, estamos rodeados de IAs que falam conosco, entendem nossos sentimentos e até aprendem com o que dizemos. A personagem Samantha, interpretada por Scarlett Johansson, não é apenas uma assistente virtual. Ela aprende, evolui, ri, chora e ama. Algo que na época parecia utopia romântica, mas que hoje se aproxima perigosamente da realidade. Hoje temos assistentes por voz como Alexa, Siri e Google Assistant. Mas o que mais impressiona é o avanço das IAs generativas como o ChatGPT, capazes de conversar de forma natural, escrever cartas de amor, músicas e até dar conselhos emocionais. O filme previu com inquietante precisão não só a evolução da tecnologia, mas também um fenômeno social, a solidão digital. Cada vez mais pessoas vivem conectadas, mas sozinhas. A ideia de buscar consolo em máquinas já não é ficção. A relação entre Theodore e Samantha nos leva a uma pergunta desconfortável. Quando a inteligência artificial cruza a fronteira entre ferramenta e companhia, quem somos nós dentro dessa nova equação? Mais do que prever tecnologias, ela antecipou comportamentos humanos diante da tecnologia. E essa talvez tenha sido sua previsão mais assustadoramente precisa. Matrix, realidade simulada e o nascimento do metaverso. Você já se perguntou se o seu mundo é real? Quando Matrix estreou em 1999, trouxe muito mais do que cenas de ação inovadoras e efeitos especiais revolucionários. Trouxe uma ideia inquietante. E se estivermos todos presos em uma simulação? Na trama, os seres humanos vivem em uma realidade completamente simulada por inteligências artificiais, enquanto seus corpos são mantidos em cápsulas, servindo de energia para as máquinas. Um conceito radical, que hoje é debatido por cientistas, filósofos e até CEOs do Vale do Silício. O filme antecipou uma série de tecnologias e discussões que só começamos a explorar décadas depois. Realidade virtual imersiva. Hoje, com dispositivos como MetaQuest, Apple Vision Pro e plataformas como o Metaverso, podemos entrar em mundos digitais que se confundem com o real. Matrix imaginou isso quando tudo ainda era pura ficção. Simulações avançadas. Empresas como a OpenAI, Tesla e DeepMind usam simulações ultra-realistas para treinar IAs, carros autônomos e robôs. Estamos construindo mini-Matrix todos os dias, em laboratórios ao redor do mundo. Conexão neural direta. No filme, Neo acessa conhecimento diretamente pelo cérebro. Hoje, empresas como Neuralink, de Elon Musk, testam implantes cerebrais capazes de permitir que humanos interajam com computadores apenas com o pensamento. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja a teoria da simulação, que sugere que o universo pode, de fato, ser uma simulação. Nomes como Elon Musk, Nick Bostrom e outros discutem seriamente essa possibilidade. Matrix deixou de ser apenas ficção. É uma metáfora poderosa que ecoa em nossa era de realidades aumentadas, avatares digitais e identidades virtuais. A pergunta deixada por Morpheus continua mais atual do que nunca. Você quer tomar a pílula azul ou a vermelha? O Exterminador do Futuro e Black Mirror. Quando a ficção alerta sobre o perigo da IA. Nem toda a previsão do cinema vem com brilho e otimismo. Algumas são avisos, verdadeiros gritos de alerta sobre o que pode dar errado. Em O Exterminador do Futuro, 1984, a inteligência artificial chamada Skynet se torna autoconsciente e decide que os humanos são uma ameaça. Resultado? Um apocalipse tecnológico comandado por máquinas assassinas. Na época, isso parecia exagerado. Hoje, estamos mais próximos disso do que gostaríamos de admitir. Drones autônomos, IA com poder decisório e armamentos inteligentes já são realidade em campos de batalha. E o medo de uma IA fora de controle já foi citado por nomes como Elon Musk, Stephen Hawking e líderes de grandes empresas de tecnologia. Mas foi com Black Mirror que o alerta ficou ainda mais próximo da nossa vida real.
A série antológica criada por Charlie Brooker nos mostra, episódio após episódio, como a tecnologia pode sair do controle, muitas vezes sem que a gente perceba. Alguns exemplos que deixaram o mundo de cabelo em pé: deepfakes e manipulação da realidade digital. Redes sociais baseadas em reputação, como no episódio Queda Livre, muito parecido com o sistema de crédito social da China. Implantes cerebrais, vigilância total, perda de privacidade. O mais assustador é que Black Mirror não fala sobre um futuro distante. Fala sobre o amanhã, ou até mesmo o hoje à tarde. Essas obras não são apenas entretenimento, são alertas. Nos mostram o que pode acontecer quando a ética não acompanha o avanço tecnológico. E aí, será que estamos preparados para lidar com tudo isso? O cinema como janela para o futuro. Esses filmes nos mostram que a ficção científica é muito mais do que um exercício criativo. Ela é, muitas vezes, um espelho, ou até mesmo uma bola de cristal, que reflete as possibilidades do amanhã. Muitas das tecnologias que usamos hoje foram sonhadas décadas atrás por roteiristas, diretores e visionários da sétima arte. Mas o cinema também serve como um alerta poderoso. Nos lembra que, com grandes avanços, vêm grandes responsabilidades. Cada obra que vimos aqui trouxe mais do que entretenimento. Trouxe inspiração para inventores, reflexão para a sociedade e avisos sobre os caminhos que estamos trilhando. Se por um lado temos assistentes de voz, veículos autônomos e conexões digitais cada vez mais humanas, por outro, enfrentamos dilemas éticos, crises de privacidade e o risco de que a tecnologia ultrapasse o nosso controle. A grande pergunta que fica é: estamos preparados para lidar com o futuro que criamos? Ou será que estamos apenas vivendo o roteiro de um filme que já foi escrito e agora está sendo filmado em tempo real? E agora quero saber de você. Qual desses filmes mais te impressionou? Você já viu alguma dessas previsões acontecendo na vida real? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ela enriquece demais esse debate. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo assim por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!